adianta mudar, seu doutor. Meu coração sempre será tricolor. Eu não me canso de dizer Santa Cruz até morrer. Não adianta mudar, seu doutor. Meu coração sempre será tricolor. Eu não me canso de dizer Santa Cruz até morrer. É o mais querido, o mais aplaudido, nossa emoção ele traduz. Toda criança chora quando nasce, mas eu nasci gritando Santa Cruz. Toda criança... Fala, galera coral. Beberibe 1285 no ar. Boa noite, todo mundo aí. Boa noite, Francisco, André, Wagner. Boa noite. Boa noite, pessoal. Boa noite, seguidores que aí estão nos prestigiando. Antes de mais nada, se inscrevam aí no canal, não esquece, e compartilha a live, leva para o seu pai, leva para o seu amigo, que aqui só tem veterano. Pessoal, hoje a gente tem uma live aí marcada com o Zé do Carmo, né? E por enquanto a gente ainda não conseguiu conectá-lo, ele está com problema técnico. Então a gente vai aguardar um pouco mais aí ao vivo, vamos ver se ele entra. E se não conseguir, a gente vai ter que remarcar a live. Mas isso não impede que a gente esteja aqui batendo um papo com vocês, né? E principalmente falando um pouco de Zé do Carmo, né? Quem é Zé do Carmo? Quem foi Zé do Carmo? O que ele representou aí nas décadas de 80 para o Santa Cruz, né? Voltando na década de 90, bem, sendo campeão pelo clube no ano de 83, 86, 87 e 93. Desculpa, e 95, aliás, não 93, 95. 93, Zé do Carmo estava em Portugal. E aí eu quero escutar um pouco aí de vocês aí, da galera, né? Um pouco da história de Zé do Carmo, como é que surgiu, foi na divisão de base, não foi, veio emprestado de algum time, em que ano Zé do Carmo começa, né? Qual é o ano que ele sai, que ele vai para o Vasco, depois chega na seleção brasileira, enfim. É um volante que a gente tem como ídolo no Santa Cruz, é um atleta que não gostava de perder e quando perdia na bola ganhava na boca, né? Era bocudo, Zé do Carmo era bocudo, queria apitar o jogo o tempo todo. O juiz sofria na mão dele. André, fala um pouco do Zé do Carmo aí, André, você que viveu isso mais do que eu, porque eu comecei a acompanhar Zé do Carmo em 87, no final de 86 eu ainda tinha 9 anos na Ilha do Retiro ali, no campeonato e depois no bicampeonato. Mas assim, você aqui acho que tem a memória e o privilégio de ter visto realmente desde a estreia Zé do Carmo em Santa Cruz. A gente queria te escutar um pouco aí. Boa noite, Gera. Boa noite, Wagner. Boa noite, Francisco. Boa noite a todos os torcedores do Santa Cruz. De fato, Zé do Carmo é uma cria do Santa. Zé do Carmo chegou no Santa Cruz, me parece que no ano de 79, ainda nas divisões de base, né? Um pouco depois de Luiz Neto. E até 82, Zé do Carmo não se firmou no time do Santa Cruz. Até porque o Santa Cruz tinha muito bons jogadores naquele meio campo, não é? E Zé do Carmo veio se firmar justamente no time de 83. Né? O Santa Cruz havia contratado muitos jogadores em 82, participou do Campeonato Pernambucano de 82. Eu me lembro que o Santa Cruz trouxe Wilson Tadei, trouxe Peter, vários jogadores de renome, mas infelizmente não deu certo. E o clube se endividou muito com esses jogadores. Então, no ano seguinte, no ano de 83, houve uma remodelação. O Santa Cruz estava sem dinheiro para contratar grandes jogadores e a solução foi se olhar para a prata de casa. E Zé do Carmo foi um desses jogadores que chegou a subir, né? Não subir propriamente dito, foi um jogador a jogar, a ter a oportunidade de ter uma sequência de trabalho em 83 com Carlos Alberto Silva,
entendeu? E aí foi Zé do Carmo, teve Ricardo, que teve aquela história que todo mundo conhece, que Ricardo veio do Santa Amaro e foi trocado por bolas e pares de chuteiras, né? Marco Antônio também já era daquela época, e o Santa Cruz se firmou em 83, né? Eu me lembro que o capitão do Santa Cruz no começo do ano era o zagueiro Edson, vindo do Guarani, depois ele se machucou, enfim, saiu. E Zé do Carmo, já Zé do Carmo, em 83, eu acho que Zé do Carmo tinha 21 anos de idade, mas já demonstrava uma característica de liderança muito grande. Tanto é que ele foi o capitão do time, né? E aí eu faço um registro importante. Com o Zé do Carmo, o Santa Cruz ganhou o Campeonato Pernambucano de 83, o Tri-Super Campeonato Pernambucano de 83, que, na minha modesta opinião, foi o maior campeonato pernambucano que eu já vi, né? Pelo menos que eu acompanho de futebol, de 79 para cá, para mim, não teve um campeonato mais emocionante do que o de 83, disparadamente, sem ter um segundo campeonato por perto, na minha opinião. E aí Zé do Carmo foi campeão em 83, foi campeão em 86 na Ilha do Retiro, repetiu a dose em 87 na Ilha do Retiro, e depois de uma saída para o Vasco, enfim, futebol português, retornou ao Santa Cruz e foi campeão em 95. Todas essas 4 oportunidades, Zé do Carmo levantou o troféu de campeão pernambucano como capitão do time. Né? Talvez um feito, aí eu realmente precisaria dar uma estudada nisso, talvez Francisco saiba, mas talvez um feito que só Givanildo que tenha conseguido, né, ser campeão tantas vezes como capitão do time, né? Pelo menos Zé do Carmo foi capitão do Santa nessas oportunidades em que ele jogou. Ou seja, Zé do Carmo como campeão pelo Santa Cruz no Campeonato Pernambucano, ele foi campeão sempre como capitão do time. Era um jogador muito aguerrido, um jogador de muita fibra, um jogador tecnicamente razoável, mas um jogador que se impunha pela sua liderança, né? Tinha o respeito não só dos companheiros de time, mas dos adversários, e também era, como você falou, um cara meio que bocão, que é inclusive uma característica que nos falta muito hoje em dia, né? Daquele jogador de chegar, de conversar com o juiz, daquele jogador que defende o time dentro de campo. A gente muitas vezes sente falta de um jogador desse tipo, jogador que defende o time dentro de campo. O Zé do Carmo tinha essa característica marcante na passagem dele como jogador. Posteriormente foi para o Vasco da Gama, pegou aquele timaço do Vasco, né? Foi campeão brasileiro, como capitão também do Vasco da Gama, levantou o troféu em 89. E a carreira de Zé do Carmo é realmente uma carreira muito bonita, e a gente espera, né, que ele apareça aí para a gente bater um papo bem interessante nesse podcast, para falar de Zé do Carmo. Estamos aqui no aguardo. Quem está entrando na live agora, só para saber, né? O Zé do Carmo está com um problema técnico lá para entrar na live. E a gente está aguardando, não sabe se conseguir. E se não conseguir, a gente vai entrar essa live. Né? Vou digitar quem era Zé do Carmo, o que ele representa para o Santa Cruz. Geralmente principalmente para gerações aí mais antigas, né? Não eu, que eu sou menino eu sou novinho, então eu sou de grafite para cá. De grafite agora, 2015, tá? Não é grafite lá atrás, não. O André falou aí de super campeonato. Eu não sei se os torcedores mais novos sabem o que é o super campeonato, né? A gente tem algumas camisas de Santa Cruz que em algum momento foram ali estampadas 3 estrelas, justamente em alusão ao super tricampeonato. Me corrijam aqui, mas o super tricampeonato era o campeonato que antigamente o campeonato tinha 3 turnos. E aí o Santa Cruz ganhou 3 campeonatos, ganhando todos os turnos. É isso? Não. O que é, então? Na realidade, o supercampeonato se caracteriza
por cada um dos 3 times ganhar um Verdade. turno. É verdade. Então eram 3 turnos antigamente, né? Eram 2 fases, né? Que compunham o turno, e cada time ganhava um turno e se fazia esse super campeonato. O curioso é que em toda a história do futebol pernambucano, nós tivemos apenas 4 supercampeonatos. O de 57, que foi o primeiro, e o Santa Cruz foi o primeiro campeão, supercampeão, decidindo em 58. Né? O campeonato de 57 foi decidido em 58, salvo engano, foi em fevereiro. Santa Cruz ganhou do Sport, 3-2, salvo engano. O segundo supercampeonato foi o de 76, e o Santa Cruz ganhou do Náutico 2-0. Registre-se. Nesse dia, houve um recorde de público, até então, houve um recorde de público no Campeonato Pernambucano, 65 mil pessoas no Arruda antigo. No Arruda sem aquela arquibancada superior. Só um anel. Né? Só um anel. Então, houve 65 mil pessoas, o Santa Cruz ganhou de 2-0, foi bi-supercampeão. O terceiro supercampeonato foi em 81, né? E o Sport foi campeão. E 2 anos após, houve o quarto supercampeonato. Esse, para mim, que foi inesquecível. E o Santa Cruz sagrou-se tri-supercampeão no dia 18 de dezembro de 83. Perfeito. A minha memória realmente me traiu em relação ao entendimento, ao regulamento. Mas é exatamente isso. Cada um ganhava um turno. Nesse ano tem uma particularidade. Porque, assim, a gente sabe que a arquibancada superior do Arruda foi inaugurada em 82. O Arruda passou a ter uma capacidade máxima oficial de 110 mil espectadores na época. E com isso, todos os jogos de decisão, a Federação Pernambucana de Futebol marcava esses jogos para o Arruda. Então esse campeonato de 83, cada turno tinha os times se enfrentando, todo mundo. Os 4 primeiros iam para um quadrangular final. E esse quadrangular inteiro era disputado no Arruda. Então, todos os 3 turnos foi Santa Cruz, Náutico, Sport Central. Não fugiu a regra. Central aí mostrando a quarta força, né? Exatamente. E o Santa Cruz veio ganhar a segunda fase do terceiro turno. Aí o que acontece? Quando o Santa Cruz conquistou essa fase, foi decidir o turno com o Sport. A partida estava prevista, naturalmente, para o Arruda. Até porque também, na época, a Ilha do Retiro passava por um processo de reforma sério, porque a Ilha do Retiro tinha um problema estrutural sério, estava com ameaça até de desabar. Então, o jogo seria no Arruda, mas o Sport não queria jogar no Arruda, até porque o Sport já tinha perdido outras vezes para o Santa Cruz no ano. O Sport não venceu o Santa Cruz nesse campeonato. Então, o que é que o Sport fez? Chamou o jogo para o antigo estádio Pedro Vitor, né, que hoje é o Luiz Lacerda. Não adiantou, chegou lá, o Santa Cruz venceu, ganhou o turno, foi para a final, né, o super campeonato, e o resto da história todo mundo sabe. Mas teve essa particularidade. O André falou aí, na né? realidade... Pode falar, André. Na realidade é o seguinte, todos os jogos, todos os clássicos eram realizados praticamente no Arruda, porque os aflitos estavam fechados e Hélio do Retiro estava no processo de reforma. E nós tínhamos tanto é que a Ilha do Retiro foi reformada em 84. Então todos os clássicos eram jogados no Arruda. O turno compunha-se de 2 fases. Naquele campeonato você tinha Santa Cruz, tinha Náutico, tinha Sport, tinha Central, tinha o Ibis, tinha o Ferroviário, América. Tinha o Santa Amaro e tinha o América. Tá? Então, se jogava a fase no sistema de ida, tinha o campeão da fase, e tinha a segunda fase de sistema. Não, tinha a segunda fase no sistema de volta. Isso. No sistema de volta. E aí se decidia, eu tinha um campeão da fase, e o campeão da fase tinha uma extra caso houvesse 2 campeões de fase distintos. Como o campeonato era muito equilibrado, sempre havia, quase sempre havia, em 83, sempre houve campeões distintos.
Tem alguns dogmas do campeonato de 83 que precisam ser esclarecidos. Primeiro, que se diz que o Sport perdeu o tetracampeonato pernambucano em 83, já que o Sport era tricampeão, por conta do jogo da Luz, que foi um jogo numa quarta-feira, né? No início do campeonato pernambucano, acho que foi na primeira fase do primeiro turno, um jogo numa quarta-feira, o Santa Cruz ganhou do Sport 1-0, gol de Bebeto, que era um ponteiro esquerdo. E aí, lá para os 40 e poucos minutos do segundo tempo, houve uma falta, e o juiz era Manuel Amaro, e Manuel Amaro, em princípio, marcou essa falta fora da área. E conversa vai, conversa vem, depois ele se arrependeu e apontou para a marca do Cal. Né? E aí foi a maior confusão do mundo. Jogador de Santa Cruz não deixaram cobrar e, de repente, não mais que de repente, houve um blackout, né? E faltou energia no Arruda. Só no Arruda. De modo... houve um blackout, né? Houve um blackout e faltou energia. E aí houve a impossibilidade do Sport cobrar o pênalti. Pouco tempo depois, esse foi um caso para o tribunal, né, de esportivo daqui, o TJD, e o Santa Cruz ganhou. O Santa Cruz ganhou em campo de 1-0 e ganhou de 11-0, unânime na federação. Isso ficou marcado em 83 como o jogo da Luz. Até hoje, os torcedores do Sport que acompanharam aquela época não perdoam. E aí tem um dogma que é equivocado, de dizer que o Sport perdeu o campeonato por conta desse jogo da Luz. Por que é equivocado? Porque nesse mesmo jogo que o Sport perdeu, o Sport conseguiu ganhar a fase. Conseguiu ganhar a fase e ganhou o turno. Primeiro turno, o Sport ganhou. Então esse jogo não teve relevância para o Sport ter perdido o campeonato, já que foi um jogo do primeiro turno, cujo turno o Sport ganhou. Certo? E tem um outro dogma que precisa ser esclarecido nesse campeonato de 83, no Tri-Super, que é o seguinte, e até os torcedores do Santa dizem muito isso, né? Olha, o Santa Cruz só ganhou uma fase, que foi a última fase do segundo turno, e foi campeão. Na realidade, é um equívoco. Uhum. O Santa Cruz ganhou a primeira fase do segundo turno. Foi um jogo disputado contra os... Exatamente. Foi um jogo disputado contra o Sport, 2-0. Enágio fez um dos gols mais bonitos que aquele Arruda já viu. Santa Cruz ganhou de 2-0. Enágio pegou uma bola no meio de campo, driblou Merica, certo? Driblou Bianchi, driblou Marião. Quando veio o país, ele deu na gaveta a barra ali do canal. E o Santa Cruz ganhou 2-0. Esse jogo também ficou conhecido como o jogo que País agrediu Django. Foi um pau, um cacete generalizado já no final do jogo. E o juiz terminou marcando o pênalti. O Santa Cruz fez um gol do pênalti, foi 2-0. O Santa Cruz ganhou a primeira fase do segundo turno. Só que quando o Náutico ganhou a segunda fase do segundo turno, houve uma partida extra e decidindo o segundo turno, o Santa Cruz perdeu para o Náutico. Nesse André, jogo também teve uma maior confusão do mundo com o Django. Pois não. E teve nessa confusão, o Django pegou a bandeirinha, o pau da bandeira de escanteio e meteu nas costas de Ernesto Guedes. Exatamente, com o Alberto também. Foi a maior confusão do mundo. Enágio entrou em campo. Nesse jogo, Wagner, Django foi expulso e Django pegou um gancho de 6 partidas. 6. Por isso que Carlos Alberto Silva colocou Ivan, o atacante, que era do Júnior. Estava lá do Júnior. Tanto é que na final o titular é Ivan. Django entrou depois. Né? Então, enfim, foi um campeonato... Ivan fez gol, hein, com a jogada de Zé do Carmo, hein? Zé do Carmo matou no peito, deu um meio balãozinho ali, um meio banho, e deu um toque por cima para Ivan, e Ivan cobriu o goleiro, né? Exatamente. Na partida contra o Náutico no Tri-Super, no dia antes, no domingo anterior. Esse jogo foi o jogo de 1-1, e foi um jogo em que... Não, esse jogo foi 1-1, foi o jogo... A terceira partida do Tri-Super Campeão. A primeira partida foi Santos Sport, foi 0-0. Tá? Lembrando que nesse ano o Santa Cruz não perdeu para o Sport. O Santa Cruz havia sido campeão no terceiro turno numa quarta-feira, em Caruaru, e domingo já houve esse primeiro jogo do Super Campeonato. O Arruda pegou 46 a 50 mil pessoas. O jogo foi 0-0 e o melhor em campo foi Luiz Neto.
Na quarta-feira seguinte, jogou Sport e Náutico. O jogo foi 0-0. E aí, no domingo subsequente, jogou Santa Cruz e Náutico. E houve um empate de 1-1. Esse empate de 1-1 afastou o Sport do campeonato. E foi nesse dia que Ivan fez esse gol. A partida que decidiu o tri-supercampeonato foi uma partida extra. Tá? Foi a quarta partida desse tri-supercampeonato. Foi uma partida extra entre Santa Cruz e Náutico. Prorrogação e pênalti. Uma partida que começou de 5 horas da tarde e terminou quase de 9 horas da noite. Essa partida que André falou, desculpa, André, eu te interrompi. Nada. Essa partida que André falou, nesse 1-1, que não foi a extra, que foi até com o Ivan, o Náutico abriu o placar e o Santa Cruz empatou. E tem uma história que conta o seguinte, o jogo acabando, placar 1-1, as duas torcidas cantando adeus, dando adeus ao Sport, e tinha um significado. O Sport estava sendo alijado não só da decisão, como também da Série A de 84, perdão. Porque naquele ano... Pode falar, André. Isso é verdade, Wagner, até porque eu estava no estádio. Pronto. E as duas torcidas cantaram, entendeu? Já está chegando a hora, o dia já vem, raiando meu bem, sabe? E o Sport foi eliminado. Esse campeonato foi tão extraordinário que o diretor do Sport escreveu um livro sobre esse campeonato, porque perdi o Tetra. Acho que o título é esse, né? Diretor Luciano Bivar, que na época era diretor do Sport. Né? Deixa eu colocar o Francisco nessa conversa também, gente. Exatamente. Francisco, mande brasa. Olha, em 83, eu ainda era criança, certo? Eu já fui criança. Tem gente que me acha tão sisudo que acha que eu já nasci com essa idade. Mas eu tinha 5 anos de idade e o que eu lembro de 83 é do meu pai desesperado que ele não quis ir para o jogo. Porque, conforme ele imaginou, e isso se confirmou, teria muita gente, ele ficou no pé do rádio, né? Ô, Francisco, minha mãe ficou muito aflita. Pegando uma deixa aí, tem um seguidor aqui, Denilson, um seguidor nosso fiel, tá aqui dizendo que estava nesse jogo, né, vamos chamar de inauguração também do Arruda, e que teve um boato, um rendezvous que o anel superior ia cair, porque ninguém estava acostumado com aquela estrutura, uma estrutura daquela balançar tanto pela ignorância que nós tínhamos na época, que não éramos engenheiros e não tinha nenhum conhecimento. Disse que foi um desespero. Só pegando esse gancho aí. Não, e eu posso imaginar. A Globo Nordeste tem imagens, né, do estádio cheio, do pessoal do Corpo de Bombeiros retirando os torcedores. Tem até uma entrevista com um capitão que eu não alcancei na ativa, na época era primeiro-tenente, que era Cavalcante, foi um dos primeiros comandantes, salvo engano, de Petrolina, mas ainda não existia o quartel de Petrolina ainda. E ele estava no Arruda e ele deu entrevista desesperado, dizendo que tinha que fechar, porque ia morrer gente, que estava fugindo do controle. Ele estava desesperado ali, porque tinha muita gente realmente naquele jogo. E, lembrando desse desespero do meu pai, e depois ele me contando de como se deu o campeonato, a gente deve lembrar que ali foi a estreia de Givanildo como treinador, porque embora Givanildo tenha feito carreira no Santa Cruz, né, a maior parte da carreira de Givanildo foi no Santa Cruz, onde ele foi pentacampeão, onde ele foi campeão. Eu não sei se em 76 ele estava no Santa Cruz ainda, naquele bi-supercampeonato. Eu sei que em 78, 79 ele estava. 78, 79, convocação para a seleção brasileira e tal. 76 estava, né? Pronto. 76 ele disputou uma partida pela seleção. Estava no bi-super, depois ele foi para o Corinthians. E depois foi para o Corinthians, né? Pronto. Ele estava no Brasil. Foi, exatamente, que ele foi convocado para a seleção brasileira, disputou o torneio bicentenário, isso ainda vestindo a camisa do Santa Cruz. Apesar dessa marca do Santa Cruz, Givanildo encerrou carreira no Sport. Quem viveu a época lembra que, acho que foi em 81, João Caixera anunciou Givanildo voltando para o Santa Cruz, que Givanildo estava no Fluminense, e Givanildo chega no aeroporto com a camisa do Sport. E Givanildo fez parte daquele time do Sport que foi tricampeão. Eu não sei se ele estava em 80, mas 81, 82 ele estava. Foi em 80. 80 ele já estava no Sport. 80 ele já estava, né? Pronto. O Givanildo foi tricampeão. 80, 81, 82.
encerrou carreira em 82, começou a treinar o Sport, ganhou o primeiro turno do Pernambucano e foi embora. A diretoria do Sport dispensou o Givanildo. É até estranho, né? Mas de vez em quando essas coisas acontecem. Givanildo saiu. Foi a estreia dele como treinador. O Santa Cruz vinha de uma crise, que o ano... Interessante, né? Nos anos 70, o Santa Cruz dominou o futebol nordestino, mas na década de 80 ele já começou a enfrentar a crise. Perdeu o campeonato do Sport, 80, 81, e em 82, André até lembrou aí da contratação de Wilson Tadei, contratação de Peter, se eu não me engano, Edu Bala também foi contratado, foi muito jogador, assim, renomado, e Mário Juliato era o treinador, não era isso, André? Zagueiro. Djalma, né? E Mário Juliato era o treinador, e o Santa Cruz enfrentou uma crise terrível, porque esses caras não deram certo. Tanto que em 83, o Santa Cruz era tido como o mais fraco dos 3 grandes da capital. Sport e Náutico. Era o quarto. Era o quarto, Central ainda estava à frente, né? Perdia para o Central. O Central tinha um time muito arrumado, o Central tinha Neto. O Central tinha um time muito bem arrumado, o Central de Caruaru, naquela época. Tinha Pacheco, né? Tinha Pacheco, tinha Zico, né? O Central. Olha... Tanto é que o tricampeonato do Sport, o último jogo, em 82, foi contra o Central. Foi a vitória contra o Central que marcou o tricampeonato do Sport. Olha o que o seguidor está falando aí, é justamente isso. Eu acabei trocando as bolas com esse jogo e o jogo da final. Em 83, quando empatou Santa Cruz e Náutico, ao empatar, ambos estavam classificados para o campeonato Taça de Prata. Brasileiro. Sim, para taça era de taça de ouro, né? A Taça de Prata era a Série B. Então, automaticamente se classificaram ambos, né? Isso. Eliminando de vez o Sport, né? Foi arrumadinho? Agora só uma coisa assim, 83, eu estive na final de 93, 10 anos depois, né? Foi como uma espécie de túnel do tempo, né? E o Santa Cruz eliminou, também por coincidência, o Santa Cruz também não perdeu para o Sport 93. E foi bem semelhante, porque era um empate e uma vitória do Santa. Um empate e uma vitória do Santa. Foi assim em 83 e foi assim em 93. No final do jogo, e o Náutico foi o adversário mais difícil. Tivemos dificuldade com o Náutico em 93 também. Foi bastante acirrado os jogos com o Náutico. Aí o que acontece? Quando termina o jogo 2-0 Santa, né, na semana da decisão, Zé Neves, que era o nosso diretor de futebol, ele tinha chamado o Sport de coisa. Domingo a gente vai eliminar a coisa. Aí teve um coisa ruim, a gente mata aos poucos. Teve um dirigente do Sport, que eu não lembro quem era, disse assim, coisa é o Santa Cruz. Eu sei que no final do jogo, 2-0 Santa, e a torcida, adeus, coisa, adeus, coisa. Então, aí por que eu tô lembrando isso? Porque 83 também teve, sendo que foi as 2 torcidas, né? Santa Cruz e Náutico dando adeus ao Sport. Aí 10 anos depois veio o adeus novamente, mas com apelido de coisa. E pegou até hoje. Em 83, o Sport buscava um tetracampeonato que era inédito para eles. E isso era uma coisa que incomodava o Sport, porque o Santa Cruz era penta e o Náutico hexa. Então eles queriam muito aquele tetracampeonato. Que não é luxo. De castanho. A história do hexa é luxo. Outro dia a gente fala isso aqui. Outro dia a gente fala porque o Santa Cruz não foi hexa. A gente fala porque essa frase hexa é luxo. O time do Sport em 83 era um time muito bom. Era básico, o Sport vinha do tricampeonato. O Sport ainda tinha Merica, Joãozinho, sabe? Tinha Joãozinho, muito bom jogador nosso, era? Sim, sim. E que acabou no campeonato de 82 para o Sport. Joãozinho, eu acho que foi o melhor jogador naquele ano do campeonato de 82. Acabou. Ele jogou muita bola em 82. Então o Sport tinha uma base muito forte. Tinha Bianchi, tinha Marião, País era o goleiro do Sport. Então, não me lembro se Betão... no Sport, André? Acredito que sim. Betão... O time do Sport era um time muito bom. O time do Náutico era um timaço. O Náutico tinha Mirandinha, tinha Baiano, tinha um cabeça Mazzaropi. De área que... Não, era Cantarello o goleiro. Mazzaropi foi 84. Mazzaropi foi 84. O Náutico tinha uma dupla de zaga extraordinária. Entendeu? Era Flávio e Zé Eduardo. Os caras não
era um clássico, não dava nem porrada. Alberes era o lateral esquerdo. O Náutico tinha Manguinha, extraordinário jogador ali na cabeça de área, né? Com o Lorival tinha Manguinha, um cara clássico, sabe? Aquele jogador de fino trato com a bola. O Lorival não errava um carrinho, né? Olha, excelente. Todo carrinho de rolo de Lorival era na bola. E o Santa Cruz era o patinho feio mesmo, porque o Santa Cruz foi se armando durante a competição com o caso Alberto Silva, entendeu? Ramon chegou a jogar no início do campeonato pelo Santa Cruz, em Muita gente 83. não lembra, mas Ramon participou da campanha. É porque ele saiu antes do final do campeonato. Ô, André, Santa Cruz teve... Pois não. e o Santa tinha vindo de uma eliminação dolorosa na Taça de Prata, né? 5-0 do Uberaba. Foi. Entendeu? Santa Cruz tinha um centroavante chamado Vargas, que a torcida detestava ele. Sabe? Detestava. Então, assim, foi começando aos trancos e barrancos, perdendo, levando cacete. Entendeu? O Santa Cruz não perdia para o Sport, mas ele chegava a tropeçar para o América. Interessante. Por quê? Porque o Santa Cruz, naquela época, já era um time que jogava extremamente no contra-ataque. Então, para ele, era muito mais vantagem pegar um clássico, um time que tecnicamente era superior a ele, porque encaixava na forma tática dele jogar, do que propriamente pegar os times pequenos, que ele teria que sair para o jogo. Ele tinha dificuldades para ganhar do América, para ganhar do Central, entendeu? Então, o Santa Cruz foi começar a se ajeitar na competição. E aí formou o time base, que foi Luiz Neto, Ricardo. Não existia Ricardo Rocha. Essa história de Ricardo Rocha veio surgir depois lá bastante no Guarani. É Ricardo. Era Luiz Neto, Ricardo, Gomes. E ele de lateral direito, né? Exatamente, lateral direito. Eventualmente, Ricardo jogava na quarta zaga, mas Ricardo era lateral direito. Gomes, zagueiro central. Edson Furquim, que na minha opinião foi um dos maiores zagueiros que passou no Santa Cruz, mas se machucava muito, infelizmente, mas um cara clássico. O lateral esquerdo era Almeida. O meio de campo era Zé do Carmo, Enágio e Ângelo. Pastor, Ângelo. Gabriel, o Pastor batia, viu? Django, e aí houve esse problema. E aí havia esse problema com o Django da expulsão daquele jogo contra o Náutico, ele pegou um gancho, o Casal Alberto Silva colocou Ivan. E o ponteiro esquerdo era Peu. Peu que foi campeão mundial 2 anos antes pelo Flamengo. Né? Você tinha Henrique Menezes, que era filho de Fernando Menezes, jornalista do Jornal do Comércio. Henrique era um meio-campista clássico da base do Santa, jogava esporadicamente ali. O Flávio também, que era um cabeça de área também da base, jogava nesse time também. Enfim, Pirigui como reserva do Luiz Neto, né? Pirigui como reserva de Luiz Neto. Então, sim, o time se incorporou. O Marco Antônio era reserva também, já naquela época. Então, assim, o time se incorporou. Tinha uma raça... Gabriel já estava aí nessa época? Que nunca se viu. Gabriel estava nesse time já. Estava, Gabriel, doido. Você pegar o YouTube... O YouTube tem dois vídeos que falam do Campeonato Pernambucano, é uma sequência, né? Gabriel deu sangue naquele jogo, na final de 83, entendeu? A torcida gostava muito de Gabriel. Era um jogador muito voluntarioso, uma raça impressionante. Tecnicamente não era essas coisas. Tanto é que Gabriel ficou no Santa, né? Me ajuda aí, Francisco. Acho que até em 87... 86 ele fazia parte daquele time ainda, que foi campeão. Ele fazia parte, era reserva ele estava ainda. Só não era titular mais, né? Por conta de Marlon, né? Ele ficava compondo o grupo. Veja. Outro detalhe, tinha um zagueiro em 83, que foi quem fez o gol do título, que foi Gomes. Gomes era um jogador de confiança de Carlos Alberto Silva, porque foi campeão pelo Guarani, campeão brasileiro, com Carlos Alberto 78. Silva treinando. E Gomes tem uma marca impressionante, né? Eu não sei se outro jogador tem essa marca. 2 anos depois do campeonato de 83, ele estava na final Coritiba e Bangu, decidindo o brasileiro. 83 na tela aí para vocês aí. 83 na tela, exatamente. E o gol Gabriel do aí, ó. Gabriel, saiu comemorando. Não sei nem se foi ele que tocou na bola para fazer o gol. Ele não chegou a tocar, não. Olha os pênaltis, o gol de Gomes. Você vê, né, gente? A gente comentando aqui, relembrando tudo isso aí.
Aí a gente vê 3 técnicos que passaram no Santa Cruz aí, no finalzinho aí, década de 80, no comecinho da década, Aí, Zé do terminou Carmo. 70, começou 80, né, com Evaristo de Macedo, depois Carlos Alberto Silva, Abel começando também, mas você vê tudo técnico que tiveram projeções aí nacionais e internacionais, né? O Então, Carlos Alberto Silva, quando chegou aqui, ó, aí, pronto, falando do Carlos Alberto Silva, Carlos ele aí Alberto com Silva na tela, ele aí. um falecido repórter Pedro Osterno. Carlos Alberto Silva já era campeão brasileiro quando chegou aqui, em 83. E, como eu dizia, Gomes era um jogador de confiança. Voltando para Gomes. Gomes, 2 anos depois, ele foi campeão brasileiro pelo Coritiba, marcando o gol do título também. O pênalti que deu o título foi ele. E ele, o cara foi campeão brasileiro 2 vezes. Uma pelo Guarani, outra pelo Coritiba. Isso é uma marca, assim, impressionante, porque o cara foi campeão brasileiro 2 vezes por times, digamos, médios, né? Times fora do G12. Medianos. Apesar do Guarani tem uma força muito grande naquela época também, mas era um clube mediano, não tem, né? Competia com grandes times, né? Com elencos aí como Flamengo, Corinthians, Atlético Exato. Mineiro, né? Fluminense. E naquela final Vasco. de 85, daqueles jogadores ali, dos 2 times de Coritiba e Bangu, só Gomes tinha um título brasileiro. Ele era o único jogador ali que estava naquela final que já tinha um brasileiro. E terminou ganhando outro. E aqui ele foi importante marcando esse gol. O gol do título de 83. Você vê, uma final do brasileiro, Bangu e Curitiba, é algo hoje impensável, né? É algo que E tem outro detalhe curioso aí. 1 ano depois, os treinadores dessa final, quem eram os treinadores? O do Bangu era Moisés. O do Coritiba era Enio Andrade. Em 86, a final do Pernambucano de 86 era Santa Cruz e Sport, aliás, Sport Santa Cruz na Ilha do Retiro, com Enio Andrade do Sport e Moisés no Santa Cruz. Eles reeditaram essa final aqui. Só que, diferente de 85, Moisés se vingou de Enio Andrade, né? Moisés perdeu o brasileiro para Enio Andrade e no Pernambucano, pelo Santa Cruz, ele ganhou. Enio Andrade foi o treinador campeão pelo Santos em 76, no Bi-Super Campeonato. Foi Enio Andrade. Primeiro título dele, né? E foi exatamente, foi campeão pelo Náutico em 84. O falecido Mário Sérgio Pontes de Paiva, Falcão, e teve um outro jogador agora, recentemente, que eu não me lembro mais o nome, é tanta informação na cabeça, mas com certeza Falcão e Mário Sérgio perguntaram a esses jogadores, em épocas distintas, mas fizeram a mesma pergunta, né, qual foi o melhor treinador que eles já passaram, né, que treinaram ele. E ambos disseram que foi Enio Andrade. Vários jogadores, já ouvi falavam muito bem de Enio Andrade, Enio Andrade foi campeão pelo Coritiba em 85, não foi campeão pelo Sport em 86. Aliás, um registro, o Sport contratou Carlos Alberto Silva em 85. Esse time do Sport em 85, Campeonato Pernambucano, tinha Ângelo no time, tinha Enágio no time, tinha Carlos Alberto Silva no time, né? E aí o Sport ganhou a segunda fase do terceiro turno de 85 e Recife inteiro se perguntava, será que vai acontecer com o Sport o que vai acontecer? Será que vai acontecer com o Sport o mesmo que aconteceu com o Santos em 83? Com o Carlos Alberto Silva, etc. Tal. E aí o Sport não conseguiu ganhar o campeonato, perdeu para o Náutico, depois o Náutico foi para uma final com o Santa. Mas, assim, Carlos Alberto Silva foi treinador aqui em 2 clubes aqui de Recife. Enio Andrade foi treinador dos 3 clubes de Recife. Você veja aí como o Geraldo falou, o nível que a gente tinha de treinadores, né? Hoje, qualquer Zé Ruela que treina aí 1 ou 2 times aí no campeonato qualquer, já é citado para treinar clube de ponta do futebol brasileiro. Eu fico assim, hoje a gente impressionado com isso, sabe? Hoje a gente vive de eutrópios. Eutrópio é professor da CBF, rapaz. Eutrópio ministra curso na CBF. Cara, Eutrópio Evaristo Macedo era o técnico mais caro da América.
Não era do Brasil, E não. tava aqui, e tava aqui, Era e aqui, tava né? aqui, E era técnico do Santa Cruz, gente. e tava aqui. Vocês conseguem imaginar o que é isso? Sabe, é como se fosse pegar o técnico do River Plate hoje e treinar o Santa Cruz. Então, assim, é algo surreal. É só isso que a gente quer de volta. Não é, será que a gente quer muito, gente? Agora, pegando um gancho, quando. Eu sei que. Vamos dar uma resumida, que eu não quero dar spoiler do que a gente vai perguntar para Zé do Carmo, porque a live não vai acontecer hoje, já está aí no rodapé, infelizmente. Ele não conseguiu mesmo. Queria pedir desculpa aos seguidores, a todos que estão aqui na expectativa, mas infelizmente acontece esse tipo de problema, internet, conexão, a gente fica dependendo de tudo isso. Mas o problema dele é com o aplicativo, né? Nem com a internet. O problema do Zé do Carmo está sendo com o aplicativo. Essa live vai acontecer, vocês podem ter certeza disso. Mas queria agradecer por vocês permanecerem e fiquem mais um pouco com a gente. Mas quando o Zé do Carmo foi para o Vasco, né? Ali, 88, foi para o Vasco? Foi no final de 87, quando terminou a Copa União, né? Foi o Campeonato Brasileiro. 88. Aí, no final do Campeonato Brasileiro de 87, Zé do Carmo foi um dos destaques de Santa Cruz. Foi Zé do Carmo, o zagueiro Lula foi outro destaque também. Não confundir com o Lula de 75, né? Esse Lula era um sarará, sergipano, e foi até convocado para a seleção brasileira brasileira de novos, na época, que hoje a gente chama de sub-23. Eles foram dois destaques. Aí o Zé do Carmo, o Vasco tinha um volante que era um tal de Dunga. Acho que o pessoal conhece, né? Dunga era o volante do Vasco, foi quem disputou a Copa União. E o Vasco negociou Dunga com a Fiorentina da Itália. Aí o Vasco ficou sem volante, aí foi que ele veio atrás de Zé do Carmo. Aí Zé do Carmo chegou no Vasco com essa missão, né? Com a missão de substituir o volante Dunga. E lá ele encontrou Romário, que ainda disputou o Carioca pelo Vasco. Terminou o Carioca de 88, o Romário foi para o PSV. O PSV lá da Holanda. Encontrou Romário, Vivinho, Sorato, Giovani, Roberto Dinamite, que já estava lá fazia uns 13 ou 14 anos. Roberto Dinamite tinha sido campeão brasileiro pelo Vasco em 74, né? 88 ele estava no Vasco ainda. Bismarck, Acácio, goleiro Acácio. E o Vasco já tinha sido campeão carioca em 87, foi bicampeão em 88. E Zé do Carmo estava lá. O folclórico Cocada. Cocada fez o gol do título. Esse campeonato carioca de 88, Francisco, o campeonato carioca de 88, não foi esse que foi decidido com gol de Cocada? Ah, foi 88. Eu estava misturando com 87. Ele ganhou. 87 foi um gol de Tita. No Maracanã, 1-0 para o Vasco. Tita fez um golaço, né, um chute seco eu acho que era Zé Carlos, goleiro do Flamengo, o final de Zé Carlos. E o Vasco ganhou em 87 com gol de Tita. O Maracanã lotadíssimo. Que saudade eu tenho de ver o Maracanã com 130, 140 mil pessoas, sem confusão, sem nada. E o Flamengo 88, era Renato Gaúcho, né? Renato Gaúcho. Exatamente. Em 88, o Vasco ganhou o Campeonato Carioca com o Cocada, que havia jogado no Santa Cruz em 85, era o lateral direito do Santos, em 85, Cocada. Então, o Cocada entrou aos 42 do segundo tempo, fez o gol aos 45, e 46 foi expulso, entendeu? Ele fez um golaço. Cocada que veio para cá do Guarani numa transação envolvendo o Ricardo, né? Foi. E Jorge, né? E Jorge, também um zagueiro chamado Jorge, que veio também para o Santa Cruz, né? Foi quando o Ricardo Rocha foi para o Guarani. Vocês acham que, porque assim, todos aqui sabemos que Zé do Carmo, ele jogou pela seleção brasileira, né? Fez gol contra o Peru, né? Vocês acham que ele tinha... Essa pergunta eu ia fazer para ele, mas eu vou fazer para vocês e na próxima oportunidade eu faço para ele. Vocês acham que ele tinha expectativa de ir para a Copa do Mundo de 90? Ele tinha. Eu acredito que sim. Ele acreditava que ia... Porque, primeiro, que o treinador da seleção era Lazzaroni. Lazzaroni tinha sido treinador dele no Vasco. Ele acreditava nisso aí. E é algo para se perguntar a ele, mas ele tinha esperança de ir para aquela Copa, mas acontece o seguinte, né?
Ele participou de 4 jogos pela seleção brasileira. Um deles foi esse que Geraldo falou que ele fez o gol, foi um amistoso lá no Foi Castelão. 4, né? 4-1, eu acho. Né? 4-1. Aí o primeiro gol foi justamente um gol dele. Gol de oportunista, né? Que o goleiro não segurou a bola, Zé do Carmo pegou o rebote e fez o gol. Mas acontece que depois desses 4 jogos, pronto, tá aí, ó. Tá aí o gol do Zé do Carmo. Com esse gol de Zé do Carmo, a seleção brasileira começou a resgatar a sua dívida com a torcida. Para quem recebeu os jogadores com Roberto Tomé, pela Globo. os gols foram a melhor recompensa. Eles chegaram do aeroporto que eles estão me recebendo bem. Bigodinho de Zé. E aí se mostrando um grande futebol. Vamos ver se no segundo tempo a gente ainda melhora mais. Cacoete de centroavante, já dizia meu pai. Ainda fez piada, cacoete de centroavante. Como sempre. Mas depois dessa sequência de 4 jogos, Lazzaroni não convocou mais. Teve Copa América nesse mesmo ano, e a Copa América foi aqui no Brasil. Zé do Carmo não foi convocado. E outra... Mas ele tinha esperança de ir para a Copa. Tem um gol até de Zé do Carmo contra a seleção da Dinamarca, no Maracanã. Isso ele jogando pelo Vasco. Em 88. Ele jogando pelo Vasco. Em 89, a Dinamarca foi meter uma sapecada de 4-0 no Brasil. O goleiro do Brasil era Acácio. Eu lembro. Que tinha sido goleiro do Vasco. Era o goleiro do Vasco. Contra o Vasco, não era a Dinamáquina da época, né? Era uma Dinamarca meia boca, não vieram os craques da época. Os irmãos Laudrup não vieram. Os irmãos Laudrup foi que... Agora sim, foram os irmãos Laudrup e os irmãos Olsen, né? Porque eu lembro que teve o gol dos dois Olsen. Teve o primeiro, que foi o mais velho, o que estava até se aposentando naquela partida, que marcou o gol de pênalti. E teve o quarto gol, que foi do irmão mais novo. Eu lembro que foi um domingo de manhã, hora de almoço. Jespen Olsen. Pronto, isso aí. Rapaz, essa Dinamarca 4, o negócio aqui é muito... rapaz, ó o sarrafo, ó. Ó, seguidor. O sarrafo aqui é alto. A Dinamarca jogou tanta bola na Copa, é porque a turma lembra muito de Maradona, evidentemente que a Maradona acabou com a Copa de 86 no México, mas a Dinamarca jogou muita bola em 86, a Dinamarca chegou a ser comparada com a Holanda de 74. Era. Até, o carrossel. Até na forma, porque aí o que aconteceu? A Dinamarca deu um chocolate no Uruguai, me parece que foi 6-1 ou foi 5-1. 6-1. Que o Uruguai não viu a cor da bola. Entendeu? E aí o que acontece? A coisa de futebol, né? Aí a Dinamarca foi jogar contra a Espanha, e perdeu de 5-1, salvo engano, esse jogo. Ela foi eliminada com a goleada. E aí se frustrou toda a questão. Depois veio a geração da Dinamarca de 94, 98, que naquele jogo da Copa da França, 98, foi um dos maiores jogos que eu já vi, naquele jogo. Rivaldo engoliu a bola naquele jogo. Foi 3-2, né, aquele golaço de Rivaldo. E, enfim, a Dinamarca, de vez em quando, né, ela tem uma geração muito boa de jogadores. E o Brasil foi lá e levou uma cipuada. Eu não sei se o treinador... Francisco, teve um jogo na Europa que o treinador foi Carlos Alberto Silva. Eu acho que Carlos Alberto Silva treinou a seleção brasileira em 87. Foi, 87. E levou uma porradinha. Levou uma porradinha lá na Europa, me parece que foi com a Dinamarca também, ou foi com a Noruega. Não. Foi um time desse lá da Escandinávia que levou uma porrada. A porrada que o Brasil levou, André, foi em 86, 3-0 da Hungria, mas o treinador ainda não era Carlos Alberto Silva, não. Carlos Alberto Silva tomou uma porrada do Chile, na Argentina. 4-0. Mas teve um jogo contra, eu acho que foi contra a Dinamarca, certo? Ou foi contra a Noruega, eu acho que foi contra a Dinamarca, nesse período aí, 86, 87, 88, que o Brasil levou uma lapada sustenta. Depois eu vou até procurar ver, mas me parece que esse do Chile eu vi, foi na Copa América, né? Ele, inclusive, depois desse jogo, foi uma falha grotesca de um zagueiro chamado Geraldão, que era um zagueiro do Cruzeiro. Entendeu? Levou uma falha grotesca lá. Geraldão. E aí, Carlos Alberto, parece que depois desse jogo, né, Francisco? Carlos Alberto deixou o comando da seleção brasileira, não é isso?
Não, porque isso foi em 87, e em 88 Olha, ele ainda estava para disputar as Olimpíadas. Carlos Ele Alberto balançou no cargo, mas ele ficou. foi treinador da Ele seleção foi, em exatamente. 88. E Exatamente. eu me lembro Exatamente, nas nitidamente desse Olimpíadas, jogo. né? Foi. Eu me lembro nitidamente desse jogo, né? Que eu estudava pela manhã, eu era a primeira série, mas o jogo foi na Coreia, era de manhã cedo, então eu assistia todos esses jogos. Eu lembro até de um jogo que a gente ganhou da Iugoslávia com um golaço de André Cruz de falta, era um zagueiro que tinha. Aí vem a final contra a União Soviética. O Brasil abriu o placar com o Romário, que foi o artilheiro, e tomou a virada. E eu lembro de Carlos Alberto Silva chorando no banco de reserva lá, o jogo terminando. Eu fiquei triste pra caramba. Fiquei morgado o resto do dia. Agora, tem um detalhe da União Soviética Olha aqui, que vocês pessoal. sabem, né? Pessoal, Esses vamos países comunistas a gente vive levavam a falando, seleção principal para as Olimpíadas, né? a gente vive falando um por cima do outro. A gente combina, mas quando Combina. entra ao vivo, a gente não consegue se conter. Agora, só sobre a União Soviética, para lembrar. O Brasil foi muito prejudicado, não só o Brasil, como outras seleções, porque Olimpíadas no futebol, até hoje é assim, né? Você só pode levar 3 jogadores acima de 23 anos. E teve uma época que nem isso você podia. Você levava, era time, digamos assim, amador, era jogador com idade júnior. Só que, nesses países socialistas, o futebol era considerado amador. E eles levavam a seleção principal. Então, ali, em 88, o Brasil estava enfrentando a seleção principal da União Soviética ali. Isso prejudicou muito, não só o Brasil, mas outras seleções também. Porque nos países socialistas era assim, o futebol era amador. A União Soviética e outros países socialistas levavam a seleção principal para as Olimpíadas. Vou ter que interromper vocês. A conversa tá boa. A gente tá quase 1 hora, sem Zé do Carmo. Só de saudosismo. Sem Zé do Carmo. E assim, eu queria mudar totalmente de assunto, né? E assim, pedir algumas opiniões muito pontuais e sucintas para que a gente não se alongue mais, porque aí a gente vai ter que fazer algo que a gente não ia fazer, não estava previsto, mas vamos fazer um pré-jogo de amanhã. Vocês querem fazer um pré-jogo? Vocês querem fazer um pré-jogo de amanhã? Difícil. Amanhã a situação. Agora vê que nível o Santa Cruz chegou. Vocês querem sair de 83 para 2021, Série C, 4 anos seguidos, fora da Copa do Nordeste. Só Deus sabe o que vai acontecer, né? Vocês querem encarar o pré-jogo de amanhã ou vocês vão amarelar? É complicado, viu? Porque o Fortaleza ele nunca foi freguês, certo? Mesmo o Santa Cruz nos seus melhores momentos, esses times cearenses, Fortaleza e Ceará, sempre foram difíceis, mas eles não eram temidos. A gente está numa situação agora e a gente está com medo do Fortaleza, e infelizmente temos sérios motivos para isso. Ai, gente, é difícil. Temos sérios motivos para isso. Porque... Infelizmente, é isso. O Fortaleza subiu de patamar nos últimos anos e o Santa Cruz está aí nessa estagnação de décadas, né? Infelizmente... Como é que entra amanhã em campo? Qual é o esquema tático? 11 na área, dentro da área, defendendo? Um cone na lateral direita, certo? Para Augusto Portugal não entrar, bota um cone ali, qualquer coisa para resolver. Porque tá complicado. Será que amanhã a gente leva um saco também, Wagner? Olha, eu só acho o seguinte, ele não deve entrar com o time tentando marcar pressão, feito ele tenta fazer, que é até interessante, mas o momento não pede isso. Então eu pediria um jogo mais estudado por parte dele, que ele colocasse o time mais resguardado, vamos assim dizer. Esperar a proposta de jogo do Fortaleza, não é? E tentar jogar no erro do cearense lá. Porque se for de igual para igual, a gente não tem time, não. Eu entraria... Não, vou ser muito sincero, gente. Muito franco eu vou ser. Amanhã, primeiro que eu não viajaria se eu fosse Brigatti. Eu mandaria o auxiliar e fazia um mistão
mas um mistão, tipo assim, reserva. Mandava para lá e ficava com um time que eu considerava o ideal, titular, sabe, que quando tivesse condições já de jogar, treinando essa semana, né? Porque provavelmente o jogo da Copa do Brasil está sendo marcado para sexta-feira. Às 15h30. Eu não viajaria com o time, vamos falar de principal, né? Titular. O principal que a gente tem aí, o que a gente tem de menos ruim, eu não viajaria para jogar contra o Fortaleza. Eu levaria um time mistão, né? Para não iludir mais a torcida, porque a gente fica iludido. Por mais que a gente ache que vai levar um saco, amanhã todo mundo acha que pode dar uma doideira, a gente pode ganhar o jogo. Torcedor é isso. E me concentraria e prepararia o time para o jogo da Copa do Brasil, que vai ser provavelmente sexta-feira. Eu faria isso. Eu não sei qual a opinião de vocês. O problema todo, Gerailton, é que essa notícia do jogo marcado para o Rio de Janeiro sexta-feira, me parece que foi dada agora, né? Foi dado no dia de hoje. Agora à noite, praticamente. Agora à noite. Então, assim, o jogo é amanhã. A delegação provavelmente já está em Fortaleza. Entendeu? Então não tem como chegar e, volta metade dos jogadores para Recife e bota outra metade dentro do avião para jogar aqui. Então, o que foi para Fortaleza é que vai jogar. Se por acaso o jogo fosse aqui no Arruda, poderia até se fazer isso, mas eu acho que como o jogo é em Fortaleza e a delegação já está lá porque o jogo é amanhã, então praticamente vai ficar inviável essa situação, entendeu? Eu acho o seguinte, veja, a gente está trocando pneu do carro em movimento e tem que ser assim mesmo. O treinamento do time vai ser o jogo, né? O Santa Cruz vai jogar com um dos melhores times que tem no Nordeste hoje, né? Que é o Fortaleza, o time estruturado. E, infelizmente, dói a gente dizer isso, mas perder está na conta. O problema é o conjunto da obra. De né? quanto, O Santa Cruz já perdeu 4 partidas. Né? Então, assim, vai provavelmente a quinta. Mas aí eu faço a seguinte pergunta. Que adianta o Santa Cruz ganhar do Fortaleza hoje e, de repente, tropeçar contra o Ipiranga lá no Rio de Janeiro e perder a receita que o clube tanto precisa, né? Uma receita que talvez traga um pouco mais de oxigênio, com certeza vai trazer, e nesse oxigênio, de repente, trazer reforços. Então, o clube tem que ser estratégico até nisso. O clube tem que ser profissional até isso. As emoções a gente deixa um pouco de lado. É claro que o Santa Cruz precisa ganhar. Né, deixa pra gente, né, André? Exatamente, mas o Santa Cruz precisa ganhar, né? O Santa Cruz precisa vencer, mas o Santa Cruz precisa fundamentalmente passar dessa primeira fase. É de fundamental importância passar essa primeira fase, né? Para que o Santa Cruz consiga com o Cianorte, que é um time que me parece que é um time que está liderando o Campeonato Paranaense. Né? O jogo vai ser lá no Paraná, e que o Santa Cruz consiga fazer um bom jogo. Ao campo. Pois é. Então, o Santa Cruz precisa ser bem estratégico nessa semana. Ele tem 3 jogos complicados. Né? O jogo do Ipiranga é complicado. A gente não sabe quem é o Ipiranga, mas é complicado. O aplicativo não permitiu que o Zé do Carmo entrasse e o YouTube ainda derruba a live ainda. Hoje o negócio está tenso. Eu não sei se todo mundo escutou o que a gente estava falando, mas eu estava citando que eu queria agradecer a presença de 3 mulheres na live, né? Rúbia, Juliana e nossa grande amiga Tânia, nossa seguidora fiel. Tânia já é sócia já. Nossa seguidora fiel. Dizer que vocês são bem-vindas aqui, é muito bom ter vocês conosco, falar sobre o nosso Santa Cruz, e vocês agregam muito e contribuem para o crescimento desse nosso podcast. Bem, a gente vai seguir para as considerações finais, porque não tem mais o que fazer. Já falamos até de pré-jogo, a gente não queria nem falar, mas teve que falar, né? A gente não foge.
E aí, André, suas considerações finais aí para a gente finalizar, meu querido? Bom, com certeza, né, nós teremos uma outra oportunidade para ter uma conversa bastante proveitosa com o Zé do Carmo, né? Dizer a Nação Coral de que teremos, né, outras pessoas ou personalidades no nosso podcast, uma experiência formidável e esse projeto vai continuar firme e forte, né? Pedindo para a galera se inscrever aqui no nosso canal do YouTube e vamos lá, vamos torcer amanhã para o Santa, como sempre, né? E pedir que Brigatti tenha a maturidade e o profissionalismo suficiente para que possa colocar o melhor time, né, do Santa dentro da proposta inicial que o Santa Cruz pode chegar. Lembrando sempre que o jogo contra o Ipiranga é de fundamental importância, né? Mas, como torcedor do Santa Cruz, temos todos que torcer, né? O pavilhão tricolor, quando está em campo, a torcida do Santa Cruz torce. Boa noite a todos e um abraço. Boa, André. Francisco, é com você, meu querido. Olha, entre outros motivos, além de sermos tricolores, que não seja uma derrota amanhã, porque, olha, toda vez chegar aqui no pós-jogo para falar de derrota, tá ficando chato, tá ficando constrangedor, mesmo a gente sabendo de todos os problemas de montagem de elenco que o Santa Cruz vive, e que o time, Denilson até falou isso aí nos comentários, e que o time praticamente não treina, né? Tudo isso aí a gente sabe. Mas, assim, essa situação não pode perdurar, porque, querendo ou não, por mais que se saiba que o torcedor tem que esquecer um pouco o futebol na hora de se associar, mas não tem outra, principalmente aqui em Pernambuco. O time perdendo, os sócios se afastam. E até essa cultura associativa ser criada, que é uma coisa que a gente ainda não tem, não é só Santa Cruz, não. O futebol pernambucano não tem uma cultura associativa. Infelizmente, o futebol, que é o carro-chefe do clube, tem que mostrar algum resultado. Agora, a gente foi bem sincero aqui, né? A gente vai torcer por uma vitória amanhã, como o André disse, porque é o Santa Cruz em campo. Mas esse é o sentimento de torcedor. O que a gente enxerga, o que o time mostrou até agora, não anima. Mas qual é a perspectiva, né? Tem o jogo da Copa do Brasil, sexta-feira. Esse sim é muito importante para se fazer caixa. É necessário se classificar e sabendo que não vai ser fácil, a gente não sabe quem é o Ipiranga do Amapá, a gente não conhece o adversário, mas não vai ser fácil, não está sendo fácil para ninguém, a gente está vendo aí times do G12 se enrolando nessa primeira rodada, mas é o seguinte, né? A gente está vivendo um novo Santa Cruz, uma nova administração, as coisas não mudariam do dia para a noite. Vamos torcer para que a administração avance e que o futebol possa se encaixar. Lembrando que o foco principal desse ano é sair da Série C. Participar da Copa do Nordeste ano que vem seria muito bom, mas essa queda no ranking deixou o clube na obrigação de ser campeão pernambucano. E convenhamos, nem Sport, nem Náutico, nem Santa Cruz começa o campeonato garantido com esse título. Ou seja, o que prejudicou a gente não é pernambucano. O que prejudicou a gente é essa queda do ranking. Então, o que a gente precisa fazer urgentemente é voltar, pelo menos, para a Série B. E vamos seguir nessa caminhada. E eu aproveito para agradecer aos torcedores que nos acompanharam. E a gente pede desculpa, foi algo que não foi provocado por nós, certo? Foi um problema de aplicativo, nem é culpa do Zé do Carmo também. Mas, quer queira, quer não, a gente anunciou que ele estaria aqui e ele não pôde estar aqui. O torcedor o ouvinte, o espectador teve que se contentar com a gente. E convenhamos, né? Quem ligou para ver Zé do Carmo e ver nós quatro,
de certa forma traz uma certa decepção, mas eu agradeço a participação de todos que estão aqui comentando e acompanhando. E vamos torcer amanhã, é o que nos resta. Dali, Wagner. Olhe, só por causa disso, o Santa Cruz amanhã vai ganhar de 1-0. O Fortaleza não vai jogar bexiga nenhuma, vai ser aquele jogo a parte que o Santa Cruz vai ganhar de 1-0. Profeta Marciano. Vai ser 1-0 pro Santa Cruz. Vamos lá. Bicho, eu tenho visto aí, pessoal, antes da gente ir embora, frases como: temos que ser campeão pernambucano. Não temos que ser campeão pernambucano. O ideal é que sejamos campeão pernambucano. Esse se enquadra. Mas temos. Santa Cruz temos que ser campeão pernambucano, sim. O Sport também, o Náutico também. O Sport Náutico tem condições melhores que a nossa. Ou seja, é improvável que a gente consiga ganhar o pernambucano. Copa do Nordeste já foi. Fica aqui o recado. Não é porque... Eu também tenho visto aí nas redes sociais estatísticas. É o pior início de temporada do Santa Cruz dos últimos 36 anos. Beleza. Marca desagradável. Mas o ano passado tivemos uma das maiores marcas de toda a história do Santa. Também foi a temporada em que menos perdemos, talvez a que menos perdemos na história. Não sei se André está aí, não sei se André lembra de alguma temporada que a gente tinha perdido tão pouco. Mas a gente não atingiu objetivo nenhum, ou atingiu. Perdeu do Salgueiro estadual. Foi broxante, perdão da palavra, foi. Eu fiquei muito arretado, tá? Fiquei muito arretado. Não pelo fato de ter sido Salgueiro, mas pelo futebol que o Santa Cruz não apresentou em nenhuma das duas partidas. Mas o principal, que era sair da Série C, que esse, Francisco, é o motivo pelo qual a gente está lascado desse jeito. São 4 aninhos de Série C. 4 anos de Série C. Tá certo? 4 anos de Série C. Com direito a você pegar time do interior do Paraná, com todo respeito ao meu amigo Gerailton, que está aí, mas você pegar, sair daqui para ir para Ponta Grossa e já dizer eles lá são hostis, vai ser muito difícil. Parecia que a gente ia pegar o Boca Júnior na Bomboneira. Era só um time do interior do Paraná. Enfim. Então, minha gente, é toda essa coleção aí que está fazendo com que a gente fique assim. Não é porque vai deixar de ganhar Pernambucano, Copa do Nordeste, nada disso. Tá certo? Mais uma vez eu digo, a gente como torcedor fica angustiado, a gente fica triste, mas o caminho todo mundo sabia que ia ser difícil, né? Então, nosso foco e expectativa principal é estar lá na frente, pronto para subir de divisão, certo? Pode melhorar um pouquinho o ranking, porque caso a gente consiga conseguir fazer uma boa campanha na Copa do Brasil, por milagre do céu, a gente pode subir, melhorar um pouquinho, passar o rival da gente. Tem essa possibilidade remota. Mas isso é uma coisa tão ínfima comparada a essa camisa aqui. Enfim, o que eu falei aqui foi mais para vocês refletirem, tá certo? Ter paciência, ter calma. É difícil, a gente sabe, nunca foi fácil. Há 4 anos que a gente está no limbo aí. Então, galera, boa noite. Ponha Jesus no seu coração, como diz Ralph de Carvalho. Vamos dormir, vamos esperar para o dia melhor do Santa. E que amanhã o Santa Cruz faça uma boa partida e que eu acerte na previsão e que alguém chegue para mim e diga: dê-me os números da Mega Sena. E na sexta-feira a gente consiga a classificação. Um abraço a todos aí. Boa noite. Pessoal, é isso. Queria mais uma vez pedir realmente desculpas pelo imprevisto. Não, infelizmente, como o Francisco já falou, não dependia da gente, não dependia do Zé do Carmo, isso foge do nosso controle. Vocês acabaram de ver, a live foi derrubada
né, e voltamos. Então, assim, tudo foge da gente, por mais que a gente tenha se programado, se preparado para hoje. Queria agradecer a todos vocês que estiveram aqui conosco e dizer que essa entrevista acontecerá. Nós precisamos rever agora a agenda do Zé do Carmo, né, para encaixar essa nova data. Mas aí eu já quero aproveitar e adiantar para vocês, em primeira mão, em consideração a vocês que estão conosco aqui desde o começo, mesmo sem a presença do Zé do Carmo, a gente quer revelar para vocês em primeira mão, Maurício que derrubou, a gente quer revelar para vocês em primeira mão que o próximo entrevistado do Beberibe Entrevista será Carlinhos Bala. Tá? Em primeira mão para vocês, em consideração a vocês que estão aqui nos prestigiando. Então, Carlinhos Bala será o próximo entrevistado do Beberibe Entrevista. Fiquem ligados nas nossas redes, que vai sair a data e o horário, tá? A gente está só confirmando a data e o horário, mas a presença dele já é confirmada. Tá bom, gente? A gente vai até testar, Gera, testar o aplicativo dele, né? Fala, a gente vai fazer antes para não passar por tudo isso. Testa aí, porque Zé do Carmo não conseguiu, não. Então, assim, é o mínimo que a gente pode fazer para honrar a presença de vocês aqui, é dar em primeira mão essa notícia de quem será o próximo entrevistado, tá bom? Então, fiquem com Deus, Deus abençoe a vida de vocês e viva o Santa Cruz! Viva! Viva!